E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. O Fernando Diniz esteve ontem no programa do Mesa Redonda, do nosso querido Flávio Prado. E olha o que diz Fernando Diniz. Não existe utopia do Cavani no São Paulo. Os clubes brasileiros já reuniram condições para trazer grandes jogadores para o futebol brasileiro. Quem imaginaria que o Ronaldo Fenômeno jogaria no Corinthians ou o Daniel Alves no São Paulo? O Daniel tem mercado na Europa até hoje. E está aqui que o Fernando Diniz diz que quer sim o Lugano falou que quer o Cavani no São Paulo e o Fernando Diniz falou que vem, que pode vir, que não é utopia, não é sonho não. Não é sonho, Pascoal? Bom, é um baita sonho. Nesse momento, então, quase que um sonho irrealizável. Acho que não dá para se pensar dessa forma. Primeiro, o São Paulo cortou 50% dos salários dos jogadores. O São Paulo tem uma dívida com mais de 170 milhões. Paga salários impossíveis para pelo menos 3 jogadores do elenco, né? O Hernanes, o Pato e o próprio Daniel Alves. Um quarto jogador dessa, ele ganha 2 milhões e meio de reais, teoricamente, até mais, porque a cotação já passa de 5, até mais por mês o Cavani ganha lá jogando no futebol francês, para vir jogar no futebol brasileiro. Nesse instante, nesse momento, é impossível. É impossível, até porque o Cavani tem muito mercado para jogar no futebol da Europa. E convenhamos que o São Paulo não tem saúde financeira para trazer um jogador desse porte, né, Benção? Olha, o Fernando Diniz usou o termo, não é utopia. O contrato do Cavani termina com o Paris Saint-Germain, na teoria, dia 30 de junho agora, então ele pode assinar com qualquer outro clube. E parece que o Lugano tem uma amizade com o Cavani. Ô, Sormani, não é utopia, Sormani? Eu faço minhas palavras do Pascoal, concordo com tudo que ele falou. O Cavani tem mercado na Europa ainda. Só se for um desejo dele retornar à América do Sul, para ficar mais próximo aí do Uruguai, da família dele, da casa dele, né? Eu, sinceramente, a bola que o Cavani joga, muitos times na Europa têm condições de pagar o que ele quer e desejariam ter o Cavani no seu time. Agora, se o Fernando Diniz está dizendo isso, talvez ele tenha uma informação que a gente não tenha. O Lugano tenha conversado com o Cavani e o Cavani falou assim, não, fica tranquilo, eu vou. A gente não está sabendo, pode ser. Mas se a gente for fazer uma análise racional, eu concordo com a opinião do Pascoal. Ô, Pipo, mas o Fernando Diniz falou que não é utopia. Não é utopia porque, entre aspas, né, Benja, só depende do Cavani acertar para onde ele quer jogar, entendeu? Então, assim, que todo mundo aqui no Brasil vai fazer um baita esforço e apresentar uma ótima proposta financeira para ele, é fato. Ele não vai ganhar mal. O São Paulo, talvez, faria uma boa engenharia financeira, ainda mais agora com a renovação de contrato do patrocinador Master, para trazer um jogador desse porte, Palmeiras, Flamengo, enfim, todo mundo que tem à disposição um jogador desse no mercado vai apresentar uma boa proposta para ele. Então é óbvio que só depende do cara. Se ele quiser diminuir um pouco o vencimento dele para jogar na América do Sul, é lógico que só depende dele, não é uma utopia. Você não tem que contratar o Cavani através de uma outra equipe na qual ele tenha contrato. Por exemplo, hoje como é que vai se contratar o Neymar do Paris Saint-Germain? Impossível. Como é que vai se contratar o Cristiano Ronaldo da Juventus, o Messi? Esses caras grandes têm contratos vigentes. Então, além de pagar um alto salário para um cara desse, você tem que pagar pela transação. Então, é algo estratosférico. Então, o que ele quis dizer é que hoje não é utópico, porque só depende do jogador. Vai que tem a vontade dele de falar, beleza, eu quero jogar aqui no Brasil, não sei, quero jogar no São Paulo por causa do convencimento do Lugano, é uma grande torcida. Depende muito disso, Benja. Então, a utopia não se dá por causa disso. Que ele tem mercado na Europa é um fato. Que nessa comparação com o Daniel Alves eu não vejo o porquê de tentar achar algum fator em comum, porque quando o Daniel Alves voltou ao Brasil, ele tinha mais idade que o Cavani
E ele não tinha todo esse mercado na Europa, com todo respeito, porque todas as equipes estavam com suas devidas laterais direitas preenchidas e o Daniel queria jogar no meio. E ele não é meia. Por mais que ele esteja bem agora nesse último momento recente com o São Paulo, para o nível do futebol europeu, ele não é um grande meia de qualidade. Por isso que ele voltou ao Brasil. O Cavani é diferente. Ele tem menos idade que ele e equipes que precisam de centroavantes ainda lá no futebol europeu. Haja vista o Atlético de Madrid, que o quase contratou. Só não o contratou porque ele já tinha jogado a Champions League. Mas, mano, eu vou te falar, o Fernando Diniz, talvez eu entendi o que ele quis dizer aqui na utopia, porque ele citou Ronaldo Fenômeno, ele citou o Daniel Alves. Cara, mas como é que Tudo bem, a gente vive um momento atípico. Será que o mercado europeu hoje vai querer contratar alguém? Também ninguém sabe o que vai acontecer. Pô, mas não é utopia não, cara. O Cavani, o Pascoal falou que o São Paulo tá cortando metade do salário, vai trazer o Cavani. Ô Benja, é utopia sim, inclusive eu digo um negócio até um pouco mais sério. Isso daí é brincar com a inteligência dos torcedores, cara. Isso é brincar com a inteligência dos torcedores. O mundo no qual o Corinthians trouxe Ronaldo Fenômeno, que o São Paulo contratou Daniel Alves, esse mundo não existe mais, Benja. É um mundo que ficou para trás, diante da economia mundial hoje. É absurdo pensar que a América do Sul possa repatriar o Cavani. Benjamin, o Cavani ele ganha 1,5 milhão de euros por mês. A gente tá falando de 18 milhões de euros por ano. Se ele falar, vou fazer um favor para a América do Sul, eu vou cortar pela metade meus vencimentos. É impagável, Benjamin, é impagável. O São Paulo hoje ele tem uma condição financeira na qual ele até conseguiu renovar até o final do ano o patrocínio Master, mas até ontem estava com a expectativa, renova ou não renova. O São Paulo reduziu em 50% o salário dos jogadores. Como é que vai pensar na contratação de Cavani? Quando o Fernando Diniz ou o próprio Lugano fomentam isso daí na cabeça do torcedor, eu acho que chega a ser até desumano. Chega a ser até desumano. Você brinca com o sentimento do cara. Você brinca com o sentimento do cara. É igual aquela bonitona da escola que fala, vou fazer um bullying aí, vou dar mole pro menininho feio da escola, e depois aí eu falo, não quero nada com você. Assim, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, isso é sacanagem com o torcedor. Esse mundo no qual o São Paulo contratou o Daniel Alves, o Corinthians contratou o Ronaldo, outros clubes brasileiros fizeram extravagâncias também, esse mundo, ele ficou pra trás. O novo mundo, a partir de agora, Benjamin, resume-se a talvez economia dentro do cenário nacional. Nenhum clube brasileiro vai contratar um jogador como o Cavani. Aliás, brasileiro não, nenhum clube sul-americano vai contratar o Cavani. Ô, Flavinho, mas vou tentar puxar pro lado do Fernando Diniz. Será que num momento desse conturbado, será que o cara teria acenado e falado, olha, o Daniel Alves está lá, ele é amigo do Lugano. Olha, vou fazer um contrato até, sei lá, até dezembro, ou um contrato até maio do ano que vem, porque agora vem um momento difícil. Você acha que é viagem? É impossível, Flavinho? Impossível, Benja. Escuta, e qual é o interesse que o Cavani teria no São Paulo? Ainda se fosse um time que estivesse ganhando títulos em cima de títulos, fosse o time da moda no futebol brasileiro, mas não é, tá longe disso. Não dá para achar que esse vínculo do Cavani, a amizade dele com o Lugano, seja suficiente para o cara querer vir jogar no Brasil, imagina. Outra coisa, esses nomes que o Fernando Diniz citou, Ronaldo, Daniel Alves, são brasileiros, né? Cavani não é, o Cavani é uruguaio. É mais fácil o Cavani, por gosto, por utopia, voltar a jogar no Uruguai do que vir jogar no Brasil. Imagina, não tem nenhum cabimento isso que ele está falando. E outra, é o que o Mano falou e o que o Pascoal falou, e todo mundo já disse. É um jogador que tem muito mercado na Europa. Não acho que o São Paulo seja um clube tão sedutor assim para ninguém. Jogador do nível dele, não faz o menor sentido essa história, não. Isso aí é conversa para boi dormir. Beijo. Olha, o São Paulo não seduz ninguém, seduz. O Juan Fran veio jogar no São Paulo. O Daniel Alves, o próprio Daniel Alves veio jogar no São Paulo. Era um outro momento, Acabei de explicar, o Daniel Alves é brasileiro, era outro momento. Mas a gente... O Fran é fim de carreira, mas não dá para fazer esse tipo de comparação. Mas historicamente, cara, jogadores uruguaios, há uma ligação muito forte entre São Paulo e Uruguai, de jogadores uruguaios. E do mesmo jeito que a gente vive um momento diferente, a gente vive um momento diferente, cara. Não sei
De repente eu não sei o que é conversado nos bastidores. Fala, olha, vou ficar aqui, jogo no São Paulo por um valor X, até a coisa na Europa se normalizar, o contrato. Por exemplo, o contrato dele vence 30 de junho, certo? Na teoria, só jogaria em julho. A gente não sabe quando volta o futebol. Ué, que o cara assina um contrato até final de maio de 2021, que com a esperança das coisas na Europa se normalizarem e ele voltar lá na janela ideal. Não sei, hein? Benja. Não sei. Sei lá, é difícil. Ô, Benja, você está falando que as coisas se normalizarem na Europa como se estivessem normais aqui no Brasil. Não estão normais no Brasil também. As coisas vão demorar para se normalizar. Mas aqui é muito mais fácil. Aqui é muito mais fácil para o cara acertar um salário num clube bacana, com gente que ele conhece, por uma coisa curta, num período de julho a maio do ano que vem, do que ele acertar agora na Europa. Gente, o Daniel Alves, quando teve o papo, eu vim aqui no programa e falei, mas o Daniel Alves não vai jogar no São Paulo nunca, isso é viagem. Tá aí, ó. Ô, Benja, mas tem uma outra coisa também. Não é só o lado do clube que vai pesar agora. Tem o lado do jogador também. O jogador, talvez, nesse exato momento do planeta, ele não ganhe mais fortunas ou receba propostas que sejam as mesmas que ele também recebia há alguns meses, entendeu? Então pode ser que haja um alinhamento de ideias. É claro que é muito difícil, não estou dizendo que, nossa, o Cavani, por amor, quer jogar na América do Sul, no Brasil, etc e tal. Ele tem dois bons fatores no São Paulo, que seria o próprio Lugano, um cara que é uma referência no futebol uruguaio, que é um cara respeitadíssimo, e principalmente o Daniel Alves, que jogou com ele no Paris Saint-Germain, né? Então ele tem dois bons atrativos, pelo menos em termos de amizade, de lhe passar uma boa questão de ambiente para que jogasse no São Paulo. Então, é claro que essa utopia, ela diminui com essas figuras que são notáveis para a vida do Cavani, né? O Daniel Alves, que foi parceiro de clube dele, e o Lugano, que é uma referência, um ídolo do país, do próprio Cavani. Além do que, tem essa possibilidade que eu falei. Talvez o Cavani, que ganhava 1,5 milhão de euros, agora passe a ganhar 800 mil euros, que ainda é muito alto, claro. Ninguém está falando que é um salário pequeno, mas já não é uma realidade impossível de se chegar. Eu acho que tudo vai se alinhar. Eu acho que jogador vai passar a também entrar um pouquinho na realidade dos clubes, e da mesma forma os clubes vão passar a, em vez de dar saltos muito grandes, tentar se reaproximar de jogadores, e acho que isso pode ser uma coisa benéfica. Minha visão. Ô Pascoal, vou falar um negócio pra você. E pro Fernando Diniz falar que não é nenhuma utopia, é porque provavelmente alguma coisa ele ouviu. Pascoal, quando estava lá o papo do Daniel Alves, eu falei aqui no nosso programa, falei, meu, isso é uma viagem. Daniel Alves escolhe o time que quer jogar na Europa. Tá aí, ó, jogando no São Paulo. Ó, Pedro Rocha, uruguaio, Forlán, uruguaio, Dario Pereira, uruguaio, Lugano. O São Paulo tem esse histórico. E tem o lance do Flamengo, que tem um português treinador, tem o Rafinha que voltou, o Felipe Luiz. Olha, não sei não, viu, Pascoal? Um contrato aí de julho a junho do ano que vem, não? Não sei não, viu? Sei lá, não acho tão viagem, não. Eu acho que o São Paulo, nesse momento, não tem saúde financeira para isso. Não tem como investir nisso, Benjamin. O Felipe Falicicani falou, se ele ganhar 800 mil euros por mês, se 800 mil euros por mês, são 4 milhões de reais por mês. Como é que ele vai pagar? Como é que o clube vai pagar 4 milhões de reais por mês para um jogador de futebol? Nesse instante, não, nesse momento, mesmo que ele recusa pela metade. Não, o Felipe Falicicani falou que ele reduz para 800 mil euros por mês. Mas ninguém falou que é 800 mil euros. É o Pipo que deduziu isso. Não é informação. Ele falou, se ele ganha 1,5 milhão, ele pode abrir mão pela metade. Se.
Se ele abrir mão da metade, são 4 milhões por mês. Num país que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com a paralisação do que estamos vivendo nesse momento. O São Paulo cortou 50% do salário, tem 170 milhões de dívidas. Gente, vamos parar para pensar, vamos ter um pouco de racionalidade. A semana passada, o assunto foi Cavani no Palmeiras. O irmão do Cavani esteve no Palmeiras, já em 2 oportunidades, conversando com os dirigentes do Palmeiras. É verdade, ele esteve lá em 2 oportunidades, conversando com os dirigentes do Palmeiras. O Palmeiras vai contratar? Pelo que eu conversei com o presidente do Palmeiras, o Palmeiras, nesse instante, não tem como fazer no investimento desse valor. E olha aqui, os patrocinadores do Palmeiras continuam patrocinando o Palmeiras. Então, a gente tem que parar para pensar, gente. Não tem muito nexo você pensar numa coisa dessa. Como é que você paga 3 jogadores com mais de R$1 milhão e vai contratar um para pagar 4 por mês? Não é lógico. O Cavani no Palmeiras também eu achei que era viagem. No São Paulo eu não acho. No São Paulo você tem uns fatores aí que pesam. É o Daniel Alves, é o Juan Fran, é o Lugano, é o histórico do São Paulo com os jogadores uruguaios. Eu não sei. De repente o São Paulo chegou pro Cavani e falou: Cavani, nossa realidade é essa, parceiro. Quer? Estamos de braço aberto aqui até um contrato de 1 aninho, tá aqui, quer? Se não. Ué, você acha que o Daniel Alves não pegou o telefone e não ligou pro cara? Jogaram junto no Paris Saint-Germain? Você acha que o mundo não tá vendo? A função. O Pablo Mari não queria jogar aqui. O Jorge Jesus falou pra gente no jogo sagrado que o Pablo Mari não queria vir de jeito nenhum pro Flamengo, lembra? Aí foi lá, convenceu, vem, joga. Jogou, ganhou, pronto, voltou pra Europa. Fala, Sormani. Não, 2 coisas aí. Primeiro, o Pablo Mari ninguém conhecia. Ninguém sabia. Acho que a mãe dele, se visse ele em campo, não sabia. Sim, mas ele não queria vir. Então era mais fácil trazer um jogador desse. O Cavani não. O Cavani tem mercado na Europa, como a gente já ressaltou, e o Facingani acabou de lembrar que o Atlético de Madrid tem interesse nele. O Atlético tem condições de pagar para ele um salário cheio, não vai precisar abrir mão de nada. Outra coisa, você falou do Daniel Alves ligar para ele. Daniel Alves brigou com ele naquele... Nós temos uma imagem aí, inclusive. Não sei se dá para pedir agora. Naquela cobrança, naquela penalidade, que ele queria bater, o Neymar não queria que ele batesse, ele pegou a bola, o Daniel Alves foi lá, pegou a bola, entregou na mão do Neymar, ficou um clima muito ruim entre eles, e eu não sei se eles têm essa amizade toda não, a ponto do Daniel ligar para ele jogar no São Paulo. Aquilo que o Pascoal falou, o São Paulo fechou um ano com uma dívida de 170 milhões, a dívida do São Paulo é muito maior do que essa. São Paulo, até onde eu sei, não pagou o salário de março ainda. Nós estamos no dia 13 de abril. Se eu estiver errado, aí alguém de São Paulo entre em contato e me corrija. Então, quer dizer, tem dívida, o futebol está parado, não tem receita, o Cavani tem mercado na Europa, não se brigou com o Daniel, não sei se eles reataram. Eu não consigo imaginar o Cavani no São Paulo. Sinceramente, gente, isso aí para mim é utopia. Agora, volto a dizer, a menos que o Fernando Diniz tenha uma informação que a gente não tenha. Mas, do jeito que... Analisando o mercado, os fatos, para mim é utopia. Mas o futebol tem nos mostrado ultimamente que várias utopias têm se tornado realidades, cara. Repito, o Daniel Alves, ninguém acreditava aqui que ele jogaria no São Paulo. Ninguém. Todo mundo falou, imagina, ele escolhe... Brasileiro, Benja. Foi o que o Flavinho falou. Era outro cenário, Benja. Sim, mas é brasileiro. Sim, é verdade, ele é brasileiro. Mas ninguém acreditava que ele viria jogar no São Paulo. A discussão não é de que país ele é que era uma contratação inviável. Ele veio. O Felipe Luiz, não vai vir. Uma questão econômica, ele sempre se declarou São Paulino. E o Pablo Mari é verdade, senhor, mas ninguém conhecia ele. Mas a discussão não é de conhecer, a discussão é que o cara não queria jogar no futebol brasileiro de jeito nenhum. Isso foi dito lá na entrevista no Jogo Sagrado pelo Jorge Jesus. E aí, provavelmente, convencendo ele, vem, faz um bom trabalho que você volta. E foi isso que aconteceu, ganhou tudo, ficou aí o quê? Nem um ano? Nem um ano foi embora. Sei lá, eu não vou cravar mais nada que nas últimas aí eu tenha pagado o mico.
Ó, você quer falar, mano? Ô Benja, o cenário é outro, cara. A questão econômica eu acho que ela pesa muito a partir de agora. A economia mundial tá derretendo, cara. Tem uma série de clubes aí que estão, inclusive, atrasando salários, jogadores propondo para os clubes aí receberem só 30% do que eles tinham para receber. Caso da Juventus, do Barcelona. Mas é que tá, Benja, era um outro cenário. O Daniel Alves ele veio antes dessa pandemia. A economia que o São Paulo tinha, que ele tinha como parâmetro, era outra. Não, agora, diante da atual circunstância, cara, imagina só o jogador do São Paulo abrir a internet hoje. Não. Mas é que tá, não, independente de idade, estou discutindo aqui a questão econômica. Imagina o jogador de São Paulo hoje, Benja, imagina o jogador de São Paulo hoje, ele entrar na internet, peraí, imagina o jogador entrar na internet e olhar, o São Paulo tem o sonho de contratar o Cavani. Ele falou, opa, mas essa diretoria me disse que não tem dinheiro, essa diretoria me propôs aqui uma redução de 50% do meu salário. Então é uma situação, Benja, que é até contraditória. Se fizer isso daí, você racha o grupo, cara. Não, eu não estou... Agora, que me responde, esquece a economia como estava, tá? Esquece tudo. Quando a gente começou a falar Daniel Alves no São Paulo, quem nesse programa virou e falou, olha, pode ser, hein? Ninguém acreditava que o cara jogaria no São Paulo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.